A filha de uma empregada doméstica deu os seus últimos 5 € a uma estranha perdida, sem saber que estava a ajudar uma bilionária desaparecida. Nunca imaginou que uma simples viagem de autocarro acabaria numa revelação chocante. Sem pagar, não entra. A ordem do motorista foi brutal, deixando uma idosa confusa a tremer no passeio. A pequena Beatriz Moreira, de 12 anos, ficou imóvel. No bolso tinha 5 € todo o fundo de emergência da família essencial para sobreviverem. Usá-lo significava não haver leite para o jantar, mas assistir àquela crueldade parecia ainda pior. Com as mãos a tremer, Beatriz enfiou o pé na porta e deixou cair as últimas moedas na caixa. Ela não sabia que estava a salvar uma bilionária. Só sabia que não podia desviar o olhar. Uma única moeda de 50 cêntimos pode pesar mais do que uma barra de ouro quando é tudo o que se tem. Beatriz, com 12 anos, estava na esquina da rua mais rica de Lisboa, a Avenida da Liberdade, agarrando num dog tag prateado numa mão e no dinheiro do autocarro na outra. Observava os carros elegantes a deslizar pela avenida e perguntava-se se alguém lá dentro alguma vez se preocupava em como iria voltar para casa. O vento de outono na Avenida da Liberdade era diferente do vento em Amadora, onde Beatriz vivia. Ali nas largas avenidas ladeadas por carvalhos e sebes aparadas, a brisa cheirava a lareiras acesas e couro polido caro. Movia as folhas de cobre com um sussurro suave, educado e contido. Em Amadora, o vento tinha dentes. Uivava pelas fendas das janelas e trazia o cheiro a gasóleo e pedra úmida. Beatriz apertou mais o saco de plástico que levava. Dentro estavam as roupas de trabalho da mãe, um uniforme preto e um avental branco que cheirava ligeiramente a limão e lixívia. A mãe Lídia ainda estava dentro da enorme mansão de tijolo, atrás dos portões de ferro, a acabar de limpar o chão. Lídia magoara as costas na semana anterior, uma dor surda que se transformava em espasmos agudos ao fim da tarde. Por isso, Beatriz tinha vindo depois da escola, entrando às escondidas pela porta de serviço, para esfregar os rodapés e limpar o pó das prateleiras altas, enquanto a mãe tratava do aspirador pesado. Era um arranjo secreto. Os proprietários, a família Almeida, não gostavam de crianças. Especialmente não gostavam dos filhos das empregadas vistos ou ouvidos. Beatriz ajustou o seu casaco de ganga fino. Era pequena para os seus 12 anos, com cabelo loiro, que mantinha entrançado bem apertado ao couro cabeludo para não lhe cair no rosto. Os olhos eram de um azul muito pálido e atento, o tipo de olhos que vê tudo, mas não espera nada. Contra o peito escondido debaixo da t-shirt, estava o metal frio do dog tag do avô. Era o seu talismã. Sargento Joaquim Moreira, batalhão de caçadores paraquedistas, lia-se na chapa um herói de uma guerra que todos respeitavam mesmo que já se tivessem esquecido da família dele. Ela confirmou as horas no velho relógio digital que a mãe lhe dera. O autocarro 728 chegaria dentro de 5 minutos. Se o perdesse, teria de caminhar 6 quilômetros no escuro. Chegou à paragem em um banco solitário debaixo de um candeeiro trêmulo, no limite entre o bairro rico e a estrada que descia em direção às zonas industriais e aos prédios antigos. Beatriz sentou-se na ponta do banco. Não estava sozinha. Sentada na outra extremidade estava uma mulher idosa. Parecia deslocada como uma peça de porcelana fina esquecida numa tempestade. O casaco, que em tempos fora de lã de camelo, tinha agora uma mancha de sujidade na manga. O cabelo branco estava preso num coque, embora algumas mechas soltas abanassem ao vento. Sentava-se muito direita, as mãos entrelaçadas com força no colo. Beatriz observou-a pelo canto do olho. A mulher não se parecia em nada com as pessoas que normalmente apanhavam o 728. O costume eram enfermeiras cansadas, operários cobertos de pó, e pessoas como Beatriz, gente invisível. Aquela mulher parecia pertencer a uma das casas no alto da colina. E, no entanto, ali estava a tremer ligeiramente enquanto a temperatura caía. A mulher virou a cabeça.
Os olhos eram aguçados, inteligentes, mas enevoados por uma súbita confusão ansiosa. Apalpou os bolsos. Olhou para o chão. Verificou o espaço vazio ao seu lado no banco. Está tudo bem, senhora? Perguntou Beatriz. A voz era baixa. Já aprendera que falar alto só atraía problemas. A mulher olhou para Beatriz sobressaltada. A minha mala, disse ela. A voz era refinada clara, mas manchada por um pânico crescente. Eu tinha uma mala de mão. Coloquei-a mesmo aqui. Beatriz olhou à volta. O passeio estava vazio. Deixou-a noutro sítio. Eu não sei, admitiu a mulher, deixando os ombros cair. Fui dar um passeio. Os jardins estavam tão bonitos e eu simplesmente continuei a andar. Eu queria ver as folhas a mudar de cor. Devo tê-la pousado quando descansei no muro de pedra 3 quarteirões atrás. Ela libertou um suspiro que mais parecia um estremecimento. Ai, meu Deus! O meu telemóvel, a minha carteira. Quer que eu volte lá atrás para verificar? Ofereceu Beatriz, levantando-se. Não, disse a mulher rapidamente, abanando a mão. Não posso mandar uma criança. Além disso, as minhas pernas já não dão mais por hoje. Só preciso de voltar para casa. Ela hesitou, olhando para a placa da rua. Na verdade, nem tenho a certeza de onde é casa a partir daqui. Antes que Beatriz pudesse responder, o ronco pesado de um motor a gasóleo fez tremer o passeio. O autocarro 728 dobrou a esquina com os travões, a chiar como um animal ferido. Era uma máquina enorme, marcada pela ferrugem e suja pela fuligem da cidade. As portas abriram-se com um silvo. O motorista, um homem de pescoço grosso e olhos que pareciam não dormir há uma década, olhou para elas com irritação. O nome destacado no crachá era Claro Gustavo. Beatriz conhecia o Gustavo. O Gustavo não esperava por ninguém. O Gustavo não sorria. Vamos lá, ladrava. Gustavo tamborilando os dedos no volante. Estou atrasado. A mulher idosa levantou-se oscilando ligeiramente. Aproximou-se do primeiro degrau com hesitação. Olhou para o motorista. Senhor, disse ela, tentando manter a dignidade. Parece que perdi a minha mala. Se me pudesse levar até ao cais do Sodré, eu consigo contactar o meu. Gustavo cortou-lhe a frase com uma gargalhada seca. Sem pagar não entra. São as regras, minha senhora. Leia o aviso. A mulher pestanejou o rosto, corando num vermelho profundo. Eu não estou a pedir esmola. Estou em apuros. Só preciso de fazer as minhas paragens. Gustavo estalou a língua com irritação e puxou a alavanca para fechar a porta. Tem 2 euros ou tem pernas? Escolha. A crueldade daquilo fez o estômago de Beatriz virar. Viu a mulher encolher-se. Não era só vergonha. Era o choque de ser tratada como lixo. Era a mesma expressão que Beatriz via no rosto da mãe quase todos os dias, quando os Almeida apontavam um dedo acusador a uma mancha invisível na mesa de vidro. A mulher deu um passo atrás para o passeio, a cabeça inclinada. Percebo, murmurou. Peço desculpa pelo atraso. Gustavo bufou e puxou novamente a alavanca. Espere! A voz de Beatriz foi mais alta desta vez. Ela avançou, enfiando o pé na porta antes que esta fechasse. Ei, tira daí o pé, miúda! Gritou Gustavo. Beatriz não se mexeu. Enfiou a mão no bolso das calças. Os dedos roçaram a nota amarrotada e as moedas. Era a mesada da semana. Mais o dinheiro de emergência que a mãe a obrigava a guardar. 5 euros. Era para comprar leite e talvez um pequeno mimo para o jantar. Ela tirou o dinheiro todo. Subiu os degraus e deixou cair as moedas e a nota na caixa de plástico. Elas tilintaram alto. É para nós as 2, disse Beatriz com o queixo erguido. Olhou Gustavo diretamente nos olhos. Era aterrador, mas ela evocou as histórias que ouvira sobre o avô. Ele mantinha-se firme. Ela também o faria. Gustavo olhou para o dinheiro, depois para a Beatriz e depois para a mulher idosa. Resmungou irritado por não poder discutir com dinheiro vivo. Está bem.
Sentem-se. E não façam confusão. Beatriz virou-se para a mulher no passeio. Estendeu a pequena mão calejada. Vamos, senhora. Está tudo bem. Eu paguei. A mulher olhou para a mão de Beatriz como se fosse uma tábua de salvação atirada ao mar revolto. Os olhos, que até ali estavam secos, subitamente brilharam. Ela agarrou a mão de Beatriz. A pele era suave, fina, fria. Obrigada, sussurrou. Beatriz ajudou-a a subir os degraus íngremes. O autocarro arrancou antes mesmo de elas se sentarem, atirando-as para o lado. Beatriz guiou a mulher até um assento no meio, longe dos adolescentes turbulentos do fundo, mas também longe o suficiente da frente para evitar o olhar de Gustavo. Sentaram-se nos bancos de vinil rachado. O autocarro cheirava a chuva antiga e a gente cansada. A mulher alisou o casaco tentando recuperar alguma compostura, mas as mãos tremiam. Não tinhas de fazer isso? Disse a mulher passado um momento. Olhou para Beatriz com uma curiosidade penetrante. Esse era o teu dinheiro. É só dinheiro, respondeu Beatriz encolhendo os ombros, embora por dentro se preocupasse com o leite. A minha mãe diz que ninguém deve ser deixado para trás, especialmente quando está a escurecer. A mulher fitou-a. A tua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela trabalha muito, disse Beatriz. Puxou o saco das roupas da mãe para o colo, abraçando-o. Ela diz que trabalhar duro mantém a cabeça no lugar. O autocarro passou por um buraco, fazendo as janelas tremerem. A mulher estremeceu, agarrando o corrimão metálico. Aquele mundo, o barulho, o cheiro à aspereza, era claramente estranho para ela. Eu sou a Leonor, disse a mulher, estendendo novamente a mão, desta vez de forma formal. Leonor Caldas. Beatriz apertou a mão. Eu sou a Beatriz. Beatriz Moreira. Moreira, repetiu Leonor, experimentando o nome. Um nome sólido. Diz-me, Beatriz Moreira. Por que é que uma menina de 12 anos anda sozinha de autocarro a esta hora? Onde estão os teus pais? O meu pai morreu há muito tempo, respondeu Beatriz sem emoção. E a minha mãe ainda está a trabalhar. Ela limpa a casa dos Almeida lá no alto da colina. Eu às vezes ajudo, mas tenho de voltar para casa para começar o jantar e fazer os trabalhos de casa. As sobrancelhas de Dona Leonor ergueram-se. Ajudas a tua mãe a limpar. Shh! Fez Beatriz, levando um dedo aos lábios e olhando em volta. Não é suposto. Os Almeida não sabem. Se descobrissem que eu estava lá, a minha mãe podia perder o emprego. Eles acham que crianças fazem confusão. Uma sombra passou pelo rosto de Leonor. A expressão endureceu não contra Beatriz, mas contra a injustiça invisível da situação. Percebo. Devem ser encantadores. Eles pagam, disse Beatriz, defendendo a única tábua de salvação da família. A mãe diz que temos só de baixar a cabeça e ser agradecidas. Agradecidas? Repetiu Leonor, saboreando a palavra com amargura. Olhou pela janela enquanto os jardins impecáveis da Avenida da Liberdade cediam lugar aos quintais pequenos e apertados dos bairros de transição. É estranho aquilo que nos dizem para agradecer. Beatriz reparou que a mulher voltava a tremer. O aquecimento do autocarro estava avariado, soprando apenas ar frio. Sem pensar, Beatriz abriu o fecho do casaco de ganga. Não trazia muita roupa por baixo, apenas uma t-shirt branca fina, mas já estava habituada ao frio. Tome, disse Beatriz, tirando o casaco. Ponho isto sobre as suas pernas. Ajuda? Oh, minha querida, eu não posso, protestou Leonor, olhando para os braços finos da menina. Tu vais congelar. Eu fico bem, insistiu Beatriz. Sou rija. Sangue do avô. Ela colocou o casaco sobre os joelhos de Leonor. Leonor tocou no tecido de ganga. Olhou para Beatriz, viu para além da roupa gasta e dos olhos cansados. Viu o dog tag prateado pendurado por baixo da t-shirt branca. Isso era do teu pai? Perguntou Leonor, apontando para as chapas. Do meu avô, disse Beatriz, levando instintivamente a mão ao medalhão. Sargento Joaquim Moreira.
Ele esteve na guerra. Salvou todo o batalhão. Ganhou uma medalha e tudo. A respiração de Leonor falhou. Ela inclinou-se para mais perto, os olhos azuis a abrirem-se. Joaquim Moreira. Dos caçadores paraquedistas. Beatriz acenou energicamente. Ouvi falar dele. A voz de Leonor caiu para um sussurro. A confusão que a atormentara na paragem parecia evaporar-se, substituída por uma clareza intensa. O meu marido? O Arthur? Ele falava de um Moreira. Um homem que o tirou de um transporte em chamas quando todos os outros fugiram. O autocarro guinchou ao parar num semáforo vermelho. O silêncio entre elas ficou pesado, cheio dos fantasmas de 40 anos atrás. Ele não falava muito disso, disse Beatriz baixinho. A mãe dizia que ele ficava triste muitas vezes, mas era corajoso. Sim, murmurou Leonor, os olhos a brilharem novamente. Ele era muito corajoso. Ela olhou para Beatriz com uma nova expressão, uma mistura de espanto e dor. E aqui estás tu, a neta dele. A pagar o meu bilhete. Ele teria feito o mesmo, disse Beatriz, simplesmente. Sim? Murmurou Leonor, apertando o casaco de ganga sobre o colo. Ele teria. O autocarro avançou entrando em Amadora. Os candeeiros ali eram mais fracos, alguns completamente apagados. As casas eram prédios estreitos encostados uns aos outros para se protegerem do frio. É já a minha paragem, disse Beatriz agarrando o saco de plástico. Hesitou. Sabe para onde vai, dona Leonor? A estação é a última paragem. Daqui a uns 10 minutos. Leonor olhou para as ruas a escurecer. Parecia novamente aterrorizada. A confiança que a memória lhe dera tinha fugido, deixando-a vulnerável. Acredito que consigo chamar um carro na estação, disse ela, embora a voz denunciasse incerteza. Se houver telefone... Beatriz roeu o lábio. A estação à noite não era lugar seguro para ninguém, muito menos para uma senhora que parecia rica, mas sem carteira. Era onde se juntavam traficantes, onde dormiam os desesperados. A senhora não pode ir sozinha à estação, disse Beatriz com firmeza. Não à noite. Não é seguro. Eu não tenho alternativa, menina, disse Leonor. Beatriz olhou para o cordão de paragem. Depois olhou para a mulher que conhecia o nome do seu avô. E tomou uma decisão. Saia comigo, disse Beatriz. Temos um telefone no nosso apartamento. A minha mãe chega daqui a 1 hora. Pode esperar num sítio quentinho. Temos chá. Leonor hesitou. Eu não quero incomodar. Não está na incomodar, disse Beatriz. Ela levantou-se e puxou o cordão. A campainha tocou. A senhora é amiga, e os Moreira não deixam amigos para trás. Dona Leonor Caldas. Uma das mulheres mais ricas do país, com edifícios que levavam o nome da família, olhou para a mão da filha de uma empregada. Pegou nela. Está bem, disse Leonor. Guia-me, sargento. A escadaria do prédio cheirava a couve cozida e cera de piso. Era uma subida íngreme até ao 3º andar, e Beatriz subia devagar, ouvindo a respiração pesada da mulher atrás de si. Dona Leonor agarrava o corrimão com a mão enluvada, os nós dos dedos brancos de esforço. A madeira era áspera, pintada com um cinzento institucional espesso que lascava, revelando camadas mais antigas e escuras por baixo. Só mais um lanço encorajou Beatriz, parando no patamar. Temos a melhor vista. Dá para ver o depósito de água da janela da cozinha. Leonor acenou com a cabeça, incapaz de falar. Era uma mulher habituada a elevadores com espelhos e alcatifas grossas que engoliam o som dos passos. Aquele esforço vertical era uma prova não só da sua resistência física, mas da sua compreensão do mundo. Durante décadas ela tinha passado por prédios como aquele dentro da sua limusina, vendo-os como manchas castanhas e vagas no canto da visão. Agora estava dentro da mancha. Beatriz destrancou a porta do apartamento 3B. A fechadura era caprichosa. Era preciso abaná-la para a esquerda e dar um empurrão forte.
A porta abriu-se com um gemido de dobradiças secas. Bem-vinda ao castelo, disse Beatriz com um sorriso irônico e pequeno. O apartamento era minúsculo, mal maior do que a despensa de serviço na quinta de Dona Leonor, mas estava limpo com um zelo quase agressivo. O chão de linóleo com um padrão amarelo esbatido, típico dos anos 70, brilhava sob a única lâmpada do teto. As paredes pintadas de creme suave estavam cobertas com desenhos emoldurados de pássaros e flores prensadas. Arte barata, mas arrumada com a precisão de uma galeria. Leonor entrou puxando o casaco mais junto ao corpo. O ar dentro do apartamento era frio, talvez mais frio do que no corredor. Reparou em mantas dobradas nas costas do sofá e outras enroladas junto às frinchas das janelas que deixavam entrar correntes de ar. Sente-se aqui, disse Beatriz, apontando para uma poltrona florida claramente já nos seus últimos dias. Um chaile de crochê estava dobrado num dos braços. Vou fazer chá. Gosta de camomila? É o que temos. Camomila seria ótimo, disse Leonor afundando-se na cadeira. As pernas latejavam enquanto Beatriz se movimentava pela kitchenette, um cantinho minúsculo com um fogão, um lava-loiça e um frigorífico que zumbia como um inseto. Leonor deixou o olhar vaguear. Viu detalhes que o orgulho tentava esconder. Uma pilha de envelopes na pequena mesa de jantar, organizados por tamanho. O primeiro tinha letras vermelhas, urgente. Ao lado, um par de óculos de leitura com uma haste colada com fita adesiva. A porta do frigorífico estava coberta de ímãs, mas em vez de fotografias de férias ou festas, havia cupons. Dezenas deles. 50 cêntimos de desconto no pão. Leve 2 atum e pague 1. Era um mosaico de sobrevivência. Beatriz colocou uma caneca lascada sobre a mesa baixa. O vapor subia cheirando a flores secas. A mãe chega já. Normalmente sai às 6, mas com as costas apanha o autocarro mais lento, explicou Beatriz, encostando-se ao balcão. Leonor pegou na caneca, envolvendo-a com as mãos frias. O calor foi imediato e misericordioso. Ela magoou-se a levantar um sofá na casa dos Almeida. Continuou Beatriz. A dona Almeida queria o tapete 3 centímetros para a esquerda. Depois mudou de ideias e quis de volta. A mãe não quis dizer não. Leonor bebeu um gole de chá para disfarçar a careta que lhe subiu ao rosto. Conhecia os Almeida. Beatriz Almeida fazia parte do conselho do Jardim Botânico com ela. Uma mulher que afirmava amar orquídeas delicadas, mas tratava pessoas como ervas daninhas. Ela devia consultar um médico, disse Leonor a voz firme. Beatriz olhou para os próprios tênis gastros nos lados. Médicos custam dinheiro. A mãe diz que botijas de água quente e aspirina chegam. O som de uma tranca pesada a rodar fez ambas sobressaltar-se. A porta abriu-se com força e uma mulher entrou cambaleando. Era Lídia. Era mais jovem do que Leonor esperava, talvez no final dos 30, mas o rosto estava marcado com a exaustão cinzenta de alguém que envelhecia 2 vezes mais depressa do que devia. Vestia o uniforme preto por baixo de um casaco grosso de lã. Apoiava-se fortemente na ombreira da porta, uma mão presa à lombar, o rosto pálido e úmido de suor. Beatriz, chamou ela a voz tensa de dor. Filha, traz-me a bolsa de gelo. Acho que eu... Parou. Viu a mulher sentada na poltrona florida. Lídia endireitou-se imediatamente a adrenalina, anulando a dor. Os olhos passaram de Leonor para Beatriz, muito abertos, alarmados. Quem é esta senhora Beatriz? O que é que eu te disse sobre deixar estranhos entrar? Mãe, está tudo bem, disse Beatriz, correndo para tirar o saco pesado do ombro da mãe. Esta é a dona Leonor. Ela perdeu a mala e o Gustavo não a deixou entrar no autocarro. Ela conhece o regimento do avô. Lídia pestanejou. A fúria protetora esbateu-se em confusão. Olhou para Leonor. Olhou mesmo. Viu a qualidade do casaco por baixo da sujidade, a postura, o cabelo prateado. Lídia conhecia bem o aspecto da velha nobreza. Passava o dia inteiro a esfregar os seus salões, mas também viu as mãos a tremer e a expressão perdida.
Dona Leonor perguntou Lídia, avançando com uma ligeira coxeadura. Leonor pousou a chávena e levantou-se apesar das articulações a protestarem. Senhora Moreira, por favor, perdoe a intrusão. Por favor, disse Lídia, a voz a quebrar. Eu tenho uma filha pequena. Não temos para onde ir. Esse não é o meu problema, respondeu o Sr. Henriques friamente. Ele tirou um papel dobrado do bolso de trás e bateu-o contra a parede com força. Isto é o teu aviso de 3 dias. Pagas até quinta-feira ao meio-dia, ou o oficial de justiça põe as tuas coisas no passeio. Tudo! Lídia ficou a olhar para o papel, as lágrimas a encherem-lhe os olhos. Quinta-feira. Isso é impossível. Senhor Henriques, por favor. Quinta-feira, repetiu ele com desprezo. Virou-se para sair, mas os olhos prenderam-se em Dona Leonor sentada à mesa. Parou. Sorriso torto. Ah, já vi. Tens dinheiro para visitas. Tens dinheiro para mais bocas à mesa. Mas não tens para me pagar a renda. Ela é só uma amiga, defendeu-se. Lídia, a voz fraca. Então pede à tua amiga para contribuir, ou vão as duas para a rua? Rosnou Henriques. Ele bateu a porta com tanta força que o estrondo ecoou como um tiro no pequeno apartamento. Durante longos segundos, ninguém se mexeu. A vibração do estrondo parecia ficar pendurada no ar. Lídia ficou parada junto à porta, a mão a tapar a boca, o corpo inteiro, a tremer em soluços silenciosos. Parecia menor esmagada pelo peso de umas poucas centenas de euros. Beatriz correu para a mãe, abraçando-lhe a cintura, enterrando o rosto no uniforme preto. Dona Leonor ficou imóvel na cadeira florida. Observava a mãe e a filha, apegadas uma à outra na luz fraca da cozinha. Observava o aviso de despejo colado à parede. Levou a mão ao bolso do casaco, onde normalmente estaria o porta-cheques. Vazio. Sem telemóvel, sem carteira, sem forma de intervir. Naquele momento era praticamente impotente. Mas ao ver Lídia secar as lágrimas e tentar compor-se por causa da filha, algo mudou em Leonor Caldas. A confusão e fragilidade da tarde desapareceram como fumo. No seu lugar, surgiu a determinação de aço que construíra um império empresarial a partir do nada. Ela já não era apenas uma idosa que perdera a mala. Era uma testemunha e já tinha visto o suficiente. A manhã chegou com a cor do ardósia envelhecida. A luz atravessava as cortinas finas, desenhando sombras cinzentas no chão. Dona Leonor acordou no sofá. O pescoço rígido. As ancas doridas pelas molas afundadas. Mas, surpreendentemente, dormira profundamente. Pela primeira vez em muitos anos, não havia o zumbido do ar-condicionado, nem o bip distante dos sistemas de segurança. Havia apenas os sons da cidade a acordar uma sirene longínqua, um cão a ladrar o bater das canalizações no prédio antigo. Ela sentou-se ajeitando o casaco de lã camel amarrotado. Na cozinha, Lídia já estava acordada. A mulher mais nova agarrava-se ao balcão com força, os dedos brancos de tensão. Tentava deitar água da chaleira, mas as costas prendiam em cada movimento. Mordeu o lábio para não gritar. Beatriz também lá estava, já com a roupa da escola. Barrava cuidadosamente uma única fatia de pão, cortando-a em 2 triângulos perfeitos. Toma, mãe, sussurrou Beatriz, empurrando o prato. Come alguma coisa antes do autocarro. Não consigo, murmurou Lídia, pálida e suada. Tenho o estômago às voltas. O Sr. Henriques não volta até quinta, disse Beatriz, tentando soar corajosa. Temos tempo. Dona Leonor levantou-se. O movimento chamou a atenção das duas. Ela alisou o cabelo desalinhado e aproximou-se. Apesar da roupa amarrotada e da fadiga no rosto, a aura de autoridade que assumira na noite anterior continuava ali. Mais firme. Bom dia, disse Leonor serena. Bom dia, Dona Leonor, disse Lídia, tentando sorrir. Espero que o sofá não tenha sido muito mal. Tenho de ir trabalhar, mas a Beatriz pode acompanhá-la até a estação a caminho da escola. Eu não vou à estação, disse Leonor calmamente.
Ela olhou para o velho telefone fixo rotativo amarelado, pendurado na parede perto do frigorífico. E a Lídia também não vai. Não hoje. Lídia parou. A chaleira tremia-lhe na mão. Tenho de ir trabalhar, dona Leonor. Se eu falhar, a senhora Almeida despede-me. E se me despedirem, perdemos este lugar na quinta. Com certeza. A Lídia não está em condições de esfregar chão nenhum, afirmou Leonor. Foi até o telefone. Posso, Lídia fitou-a confusa, mas acenou. As chamadas locais são gratuitas. Mas não sei. Leonor pegou no auscultador. Não ligou para o 112. Não ligou para um táxi. Os dedos moveram-se pelo teclado com memória antiga, marcando um número que conhecia há 30 anos. Ela esperou. Um toque. 2. Sou eu, disse Leonor no auscultador. Do outro lado ouvia-se um turbilhão de vozes ansiosas, rápidas demais. Leonor cortou-o imediatamente. Para de entrar em pânico, Roberto. Eu estou bem. A sua voz já não tinha nada da idosa perdida no autocarro. Era a voz de uma mulher que faz mercados tremerem com uma frase. Estou na amadora Rua dos Ulmeiros, apartamento 3B. Pausa. Não tragas a polícia nem a ambulância. Traz o carro. O Mercedes. E tu, Roberto, traz também os rapazes. Tenho convidados. Ela pousou o telefone no gancho com um clique decidido. O silêncio na cozinha ficou espesso. Lídia olhava para ela. Beatriz parou de mastigar a torrada. Quem é o Roberto? Perguntou Beatriz. Um homem muito particular que se preocupa demais, disse Leonor. Depois virou-se para Lídia. Lídia, preciso que confie em mim. Não vá trabalhar hoje. Eu não posso simplesmente faltar. Contrapôs Lídia, a voz a subir de pânico. Não sei para quem telefonou, mas eu vivo no mundo real, dona Leonor. No mundo real, se não se trabalha, não se come. Tenho de ir. Ela agarrou a mala fazendo uma careta ao colocá-la ao ombro. Desculpe. Pode ficar aqui até chegar à sua boleia. É só fechar a porta quando sair. Lídia, espere, disse Leonor. Ela não gritou, mas o comando fez Lídia parar imediatamente. Dê-me 20 minutos. Se depois disso ainda quiser ir, não a impedirei. Lídia olhou para o relógio. Depois olhou para a filha. Depois para a velha senhora que dormira no sofá delas. Havia algo nos olhos de Leonor, um azul feroz e inteligente, que a fez hesitar. 20 minutos, murmurou Lídia. Depois tenho de apanhar o das 7h15. Esperaram. Os minutos passaram como horas. Lídia percorria a pequena sala de um lado para o outro, olhando para o relógio de 30 em 30 segundos. Beatriz estava sentada junto à janela, observando a rua lá embaixo. Leonor permanecia na poltrona florida, as mãos cruzadas no colo, olhando para a tinta descascada do teto, como se estivesse a planear uma renovação. Aos 18 minutos, o ambiente da Rua dos Ulmeiros mudou. Começou como uma vibração nas tábuas do chão. Depois veio o som. Não era o barulho trêmulo dos autocarros nem o motor cansado dos carros velhos. Era um ronronar profundo, poderoso, o som de engenharia de precisão. Mãe, disse Beatriz, encostando o rosto ao vidro. Mãe, vem ver. Temos de ir embora, disse Lídia, indo em direção à porta. Não, mãe, olha. Lídia aproximou-se da janela. Lá embaixo, a virar para a rua estreita, cheia de buracos, vinha um comboio automóvel. 3 SUVs pretos enormes e brilhantes avançavam numa formação apertada. Pareciam tubarões negros a nadar num lago lamacento. No centro, vinha uma longa limusina preta com vidros fumados e pequenas bandeiras diplomáticas nos guarda-lamas. O comboio estacionou em segunda fila, bloqueando toda a rua. Os vizinhos começaram a sair às portas. As pessoas apontavam, murmuravam. Naquele bairro, carros assim normalmente significavam uma rusga policial ou um político em campanha. Meu Deus, sussurrou Lídia, recuando da janela. É a polícia ou a máfia? Dona Leonor, quem é que vem buscá-la? A minha família, disse. Leonor, simplesmente. Ela levantou-se. Vamos, eu não saio lá para fora. Sibilou Lídia, recuando.
Eu não fiz nada de errado. Beatriz, afasta-te da janela. Lídia, disse Leonor a voz suave, mas firme. Ela estendeu a mão e segurou a mão áspera e gasta de Lídia. Fez a única coisa que importava. Abriu a porta. Agora deixe-me abrir a minha. Houve uma batida pesada na porta. Não a pancada rude do senhorio, mas 3 toques nítidos respeitosos. Beatriz correu a abrir antes que a mãe pudesse impedi-la. No corredor estava um homem que parecia uma montanha talhada na forma de um mordomo. Tinha quase 2 metros, vestia um fato que valia mais do que o prédio inteiro e usava um auricular. O rosto era de granito. Este era Roberto. Atrás dele estavam 2 homens igualmente grandes examinando o corredor. Roberto olhou para a menina pequena, depois para a mãe apavorada e, finalmente, para Leonor. A expressão de granito quebrou os ombros, relaxaram num alívio visível. Dona Caldas, disse Roberto, a voz grossa de emoção. Entrou na sala e inclinou a cabeça profundamente. Estávamos extremamente preocupados. Eu sei, Roberto, disse Leonor, aproximando-se e dando uma palmada leve no braço do gigante. Fui dar um passeio. Prolongou-se. O conselho está em pânico. O seu filho está a voar de Londres para cá, disse Roberto. Ele examinou a sala, os olhos a afunilar, ao ver a pobreza, a janela a deixar entrar corrente de ar, a torrada miserável na mesa. Está ferida, madame? Estas pessoas, interrompeu Leonor, a voz afiada como um chicote. Salvaram-me a vida e devem ser tratadas com o máximo respeito. Fez uma pausa. Ficou claro. Claríssimo, madame, disse Roberto, endireitando-se. Ele virou-se para Lídia. Minhas desculpas pelo incômodo, senhora. Lídia estava encostada ao balcão da kitchenette, a tremer. Dona Caldas, sussurrou. Caldas. Como o banco, como o pavilhão do hospital, como o grupo Caldas. Eles aprendemos sobre eles na escola, sussurrou Beatriz, de olhos muito abertos. Eles são donos de tudo. Leonor virou-se para elas. A máscara tinha caído por completo. Já não era a velhinha frágil do autocarro. Ela era a matriarca de um império. Lídia disse. Leonor mencionou que trabalha para os Almeida. Sim, piou Lídia. E está preocupada que a dona Almeida a despeça, sim. A dona Almeida não tem autoridade para a despedir, disse Leonor com calma. Porque o marido dela trabalha para uma das minhas subsidiárias e a casa onde vivem está hipotecada através do meu banco. E, para ser franca, nunca gostei da Beatriz Almeida. Leonor gesticulou em direção à porta aberta. Leve as suas coisas, Lídia. Traga a Beatriz. E traga as chapas militares. Para onde vamos? Perguntou Lídia, incapaz de processar o que estava a acontecer. Vamos tomar pequeno almoço, disse Leonor. Pequeno almoço? A sério. E depois vamos arranjar isto. Lídia olhou para o seu apartamento gasto. Olhou para o aviso de despejo ainda colado na parede. Olhou para Roberto, a porta paciente e imóvel. Ela agarrou a mão de Beatriz, pegou na mala e seguiu Leonor para o corredor. Desceram as escadas. Uma procissão estranha, a bilionária, a empregada, a menina e os seguranças. Quando pisaram o passeio, a rua inteira ficou em silêncio. Todos os vizinhos estavam a olhar. O senhor Henriques. O senhorio estava junto ao portão. De boné, manchado de gordura, boca aberta, olhos arregalados. Fitou os SUVs. Fitou os homens de fato. Depois viu Lídia. Aproximou-se por reflexo. Ó, Lídia, o que é isto? Estás a fugir à renda? Roberto mexeu-se. Ele não correu. Apenas deslizou o corpo enorme para se pôr entre Henriques e as mulheres. Olhou para o senhorio como quem olha para um inseto que caiu no prato. Há algum problema, senhor? Perguntou Roberto. A voz era baixa, assustadoramente educada. Henriques engasgou-se. Olhou para a limusina e viu Dona Leonor Caldas entrar no banco de trás, ajudada por um motorista de luvas brancas. Ele reconheceu o rosto dos jornais das revistas econômicas. A cor desapareceu-lhe do rosto num instante.
Nenão gaguejou. Nenhum problema. Só a cumprimentar as inquilinas. Leonor baixou o vidro fumado da limusina. Olhou para Henriques. Não gritou. Não fez uma careta. Apenas avaliou-o fria e distante. Entraremos em contato consigo acerca do contrato de arrendamento, disse Leonor. Ela virou-se para Lídia e Beatriz, que estavam paradas junto à porta da limusina, receosas de tocar nos bancos de couro. Entrem, disse Leonor com doçura. Lá dentro está quente. Lídia entrou devagar. Beatriz seguiu-a deslizando pelo banco macio, os olhos muito abertos ao ver o minibar, os ecrãs, a iluminação suave. A porta fechou com um tamp pesado e reconfortante, isolando-as do cheiro a gasóleo e do vento frio. Roberto disse Leonor pelo intercomunicador. Leva-nos para casa. O comboio avançou deslizando sobre os buracos como se a estrada fosse lisa. Lídia olhou para a mulher sentada à sua frente. Eu não entendo, murmurou. Por que eu só lhe dei chá? Deu-me a sua dignidade, disse Leonor. Deu-me o casaco da sua filha. E deu-me a verdade. Inclinou-se para a frente, olhos fixos nos de Lídia. Agora temos assuntos a tratar em relação ao seu emprego. Acredito que está profundamente sobrequalificada para o cargo de empregada. A limusina abrandou ao aproximar-se de uns portões de ferro forjado que pareciam tocar o céu. Para Beatriz, eram como a entrada de um reino dos livros de contos, o tipo onde se derrotam dragões e se recompensam heróis. Os portões abriram-se em silêncio, deixando os carros entrar numa longa alameda de calçada. Passaram por campos verdes impecáveis, fontes a dançar na luz da manhã e estátuas de leões que as observavam com olhos de pedra. Lídia estava colada ao vidro, a boca entreaberta. Durante 20 anos ela tinha limpado casas. Tinha visto riqueza, mas nunca isto. Isto não era só dinheiro, era história. O carro parou diante da casa principal, um solar de pedra clara coberto de era, janelas a refletir o céu. Roberto abriu a porta. Bem-vinda à propriedade Caldas Madame. Leonor saiu rejuvenescida pelo ar familiar da sua casa. Fez sinal a Lídia e Beatriz. Venham. O chefe já foi avisado. Lá dentro a casa cheirava a cera de abelha e lírios frescos. Era silenciosa, mas não o silêncio vazio da casa dos Almeida. Este silêncio era pacífico, como uma biblioteca antes de abrir. Primeiro a saúde anunciou Leonor, entregando o casaco a um dos funcionários que passava. No átrio principal estava um homem de fato de tweed, com uma mala médica de couro na mão. Dr. Évora chamou Leonor. Obrigada por vir com tão pouca antecedência. Para si, Dona Leonor sempre respondeu o médico com um sorriso gentil. Olhou então para Lídia. E esta é a paciente. Estou bem, mentiu Lídia, automaticamente endireitando-se e gemendo de dor logo a seguir. Só um bocadinho presa. Ela não está bem, corrigiu Leonor. Tem andado a levantar móveis que pesam mais do que ela. Levem-na para a sala do sol. Examinem-na como deve ser. Enquanto Lídia era levada protestando em voz fraca, Leonor virou-se para Beatriz. Vem comigo, minha querida, disse Leonor. Conduziu Beatriz até a enorme cozinha. Estava cheia de movimento, panelas de cobre pendiam do teto, e o ar cheirava a bacon baunilha e café acabado de torrar. Um chefe de chapéu branco alto parou de cortar legumes e fez uma vênia. Pequeno almoço, madame. Tudo Pierre, disse Leonor. Panquecas, ovos, fruta, as boas salsichas. E chocolate quente. Do verdadeiro. Beatriz sentou-se junto a uma ilha de mármore maior do que o seu apartamento inteiro. Observou maravilhada enquanto pratos surgiam como magia. Pela primeira vez na vida, não teve de fazer contas ao preço de cada dentada. Comeu até ficar cheia e ainda um pouco mais. 30 minutos depois, Lídia regressou. Movia-se de forma diferente. Mais devagar, sim, mas a expressão de dor permanente desaparecera, substituída por um alívio sonolento. Ele deu-me uma injeção,
disse Lídia sentando-se com cuidado ao lado de Beatriz. E um colete lombar. Disse que tenho 3 hérnias discais. Disse que se continuar a esfregar chão daqui a 5 anos, já não ando. Lídia olhou para Leonor, os olhos cheios de lágrimas. Ele escreveu-me uma baixa médica de 6 semanas, mas eu não posso tirar 6 semanas, dona Leonor. Tenho de trabalhar para pagar a renda. Come os teus ovos, Lídia, disse Leonor suavemente. Temos de falar do teu emprego. Lídia ficou imóvel. Falou disso no carro. Mas eu não posso ser empregada aqui. Não consigo levantar nada neste momento. Leonor fez um gesto com a mão como quem afasta um pensamento irrelevante. Eu tenho 40 empregadas, Lídia. Não preciso de mais uma. Preciso de alguém que entenda como uma casa funciona. Preciso de alguém que saiba que mover um tapete 3 centímetros muda a sala. Preciso de alguém que repare quando o brilho do mobiliário está errado ou quando o pessoal está a facilitar. Leonor inclinou-se para a frente séria. A minha atual administradora da propriedade reforma-se no próximo mês. É um cargo de gestão. Carrega uma prancheta, não um aspirador. Organiza horários, contrata e despede. Garante padrões. E senta-se quando precisa. Lídia ficou a vê-la de boca entreaberta. Eu não tenho curso, murmurou. Tem 20 anos de experiência real, contrapôs Leonor. Sabe mais sobre manter uma casa do que qualquer licenciado. O salário inicial é de 85.000 euros por ano. Continuou ela com naturalidade, mais benefícios e alojamento na casa de hóspedes da propriedade, até estar pronta para comprar o seu próprio lugar. A colher caiu da mão de Lídia e bateu no mármore com um estrondo seco. 85. Engasgou-se. Era o triplo do que ganhava trabalhando em 3 empregos. Era uma boia de salvação lançada a alguém que se afogava há anos. É aceitável? Perguntou Leonor. Sim, sussurrou Lídia. Sim? Meu Deus. Sim, ótimo, disse Leonor dando um gole no chá. Agora quanto à tua residência anterior? O sorriso de Lídia desapareceu. O Sr. Henriques, o contrato. Ainda temos de ir buscar as nossas coisas. Ele vai dificultar. O Sr. Henriques já não é um problema, disse Leonor. Abriu uma pasta de couro que Roberto tinha colocado ao lado dela. Empurrou um papel pelo mármore. Era uma escritura de compra. Pedi à minha equipa jurídica para contactar o proprietário do teu prédio enquanto vínhamos no carro, explicou Leonor com calma. Fizemos-lhe uma proposta irresistível. Há 20 minutos o Grupo Caldas tornou-se proprietário do edifício da Rua dos Ulmeiros. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. Comprou o nosso apartamento. Comprei o edifício, corrigiu Leonor. Está degradado. É uma mancha no bairro. Vamos renová-lo, arranjar o aquecimento, a canalização, limpar os corredores. Ela olhou para Lídia. E vamos despedir o atual administrador. O Sr. Henrique sairá até ao meio-dia. Creio que a polícia o acompanhará, já que encontramos irregularidades na contabilidade. Lídia soltou uma gargalhada que parecia meio riso, meio soluço. O monstro debaixo da cama não tinha apenas sido assustado. Tinha sido expulso. E vamos precisar de um novo administrador para o prédio, continuou Leonor. Alguém para supervisionar as obras e garantir que os inquilinos são tratados com dignidade. Pensei que talvez pudesse tomar conta desse projeto também. Da sua secretária, claro. Lídia levou as mãos ao rosto, os ombros a tremer. Beatriz saltou do banco e abraçou-a com força. Elas abraçaram-se, o peso de 1000 noites sem dormir finalmente, a levantar-se das costas de ambas. Obrigada, soluçou Lídia. Obrigada. Ainda não me agradeça, murmurou Leonor. Ainda tenho um pagamento a recolher. Lídia ergueu o rosto limpando as lágrimas. Qualquer coisa. As chapas militares, pediu Leonor. Posso vê-las? Beatriz levou a mão ao peito por baixo da camisola e puxou a corrente de prata. O metal estava quente pela temperatura da pele.
Entregou as chapas a Leonor. Leonor segurou-as com mãos trêmulas. Passou o polegar pelas letras vincadas, Sargento William Miller. Roberto disse Leonor baixinho. O mordomo aproximou-se e colocou um pequeno porta-retratos em cima do balcão. A fotografia era a preto e branco com as margens amareladas pelo tempo. Mostrava 2 jovens em fardas enlameadas de pé diante de um jipe. Estavam sujos, exaustos, e a sorrir com os braços à volta um do outro. Um deles era claramente o avô de Beatriz, o nariz, os olhos, tudo igual. O outro era um jovem de maxilar firme e olhar bondoso. Este é o meu marido, disse Leonor, a voz embargada. Arthur. Esta fotografia foi tirada 2 dias depois de William o ter puxado para fora do fogo. Ela virou a moldura. O Arthur escreveu atrás Bill Miller, a razão de eu voltar para casa. Leonor ergueu o olhar para Beatriz. Uma lágrima única desceu-lhe pela face. O meu marido voltou para casa, sussurrou. Fundou esta empresa. Construiu esta vida. Tivemos um filho. Tivemos netos. Nada disto, absolutamente nada, existiria se o teu avô não tivesse voltado para dentro daquele fumo. Ela devolveu as chapas, fechando as mãos pequenas de Beatriz à volta delas. Pagaste a minha passagem, Beatriz Miller. Mas a tua família pagou a minha vida. Estamos quites. 6 meses depois. O vento de inverno uivava sobre Fairview. Mas dentro da casa do porteiro da família Caldas, a lareira rugia alto. A casa era acolhedora com móveis novos e o cheiro a ensopado a cozinhar no fogão. Lídia estava sentada numa poltrona de pele, os pés pousados num puff. Revia uma folha de cálculo num tablet. Parecia outra pessoa, o rosto iluminado, as olheiras desaparecidas e um camisola de cachemira a substituir qualquer uniforme. A porta abriu-se de repente e Beatriz entrou a correr, bochechas coradas pelo frio. Trazia um casaco grosso e o uniforme do colégio privado saía achadrezada e blazer com brasão. Mãe gritou, atirando as botas para o lado. Tive um muito bom no trabalho de história. E o Roberto ensinou-me a conduzir o carrinho de golfe. Devagar, piloto, riu Lídia, pousando o tablet. Vai lavar as mãos. O jantar é em 10 minutos. Beatriz correu para a pia. Enquanto lavava as mãos, olhou pela janela. Do outro lado do enorme relvado, as luzes da casa principal brilhavam suavemente. Via-se a silhueta de Leonor na biblioteca a ler. Todos os domingos jantavam juntas, Leonor, Lídia e Beatriz. Falavam da escola, da propriedade, das renovações no antigo prédio, onde agora havia aquecimento, canalização decente e rendas justas. Beatriz secou as mãos e levou a mão ao bolso. Os dedos tocaram 2 objetos, o metal frio das chapas do avô e uma moeda brilhante. Retirou a moeda e observou-a. Era só metal. Não comprava muito, talvez uma pastilha ou uns minutos no parquímetro. Mas um dia, numa tarde gelada, quando o mundo parecia enorme e cruel, 3 euros e um pouco de coragem tinham comprado um milagre. Beatriz sorriu, atirou a moeda ao ar, apanhou-a e guardou-a. Já vou, mãe, chamou. Sentou-se à mesa, segura, quente, em casa. E assim deixamos a Beatriz segura e aquecida a brincar com uma moeda que significa muito mais do que apenas alguns cêntimos. É um lembrete de que um único momento de coragem num autocarro frio pode comprar um milagre. Espero que esta história também te tenha permitido sair do vento gelado e entrar um pouco na luz, como Lídia finalmente conseguiu. E agora diz-me, onde estavas tu enquanto ouvias esta história? A relaxar depois de um turno difícil, com uma chávena de chá quente como Leonor e Beatriz. Conta-me nos comentários, eu leio todos. Se quiseres garantir que nos encontramos outra vez para mais histórias de heróis escondidos, um like e uma subscrição fazem toda a diferença. Obrigado por passares este tempo comigo.